Olá, quinto ano. Vamos para mais uma aula de português. O tema da nossa aula de hoje é sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo. E se encontra no nosso livro de português, das páginas 98 até a 101. Vamos dar início à nossa aula. Observem. O homem mora nesta casa. O homem reside nesta casa. Observem as palavras mora e reside. Essas duas palavras, elas têm o mesmo significado. Quando eu digo o homem reside nesta casa, é o mesmo que dizer que o homem mora nesta casa. Então, mora e reside são palavras que têm significados parecidos, iguais, certo? Então, são palavras sinônimas. Vejam, sinônimos são palavras que têm significados parecidos, tá? Que têm significados iguais. Ok, quinto ano? Vou repetir. Sinônimos são palavras que têm significados parecidos, como as palavras lá nas frases, as palavras mora e reside, ok? Vamos seguir. Vejam, exemplos de sinônimos. Coloquei alguns exemplos aí para vocês. Casa é o mesmo que moradia. Ternura, mesmo que carinho, afeto. Apressou, acelerou, antecipou. E roubar? Roubar é o mesmo que furtar, afanar. Agora vejam. O menino é magro. O menino é gordo. Observem as palavras magro e gordo. São palavras, crianças, que têm sentidos opostos, contrários, sentidos diferentes. Antônimos são palavras que têm significados opostos, contrários. Vejam, noturno. O antônimo é diurno. Noturno dá ideia de noite e diurno de dia. Barulho, contrário de barulho, silêncio. Alto, o antônimo de alto é baixo e de bom é mal. Ok? Vamos lá. A casa é grande. Maria casa amanhã. Observem as duas palavras casa nas duas frases. Elas têm a mesma pronúncia e a mesma grafia escrita. As palavras casa aí, nas duas frases, têm a mesma pronúncia e a mesma grafia, certo? Mas o significado é diferente. Vejam, a casa é grande. Nesta frase, a palavra casa significa moradia. Na segunda frase, Maria casa amanhã, essa palavra casa aí, ela é a forma do verbo casar, certo? Maria casa amanhã. É a forma do verbo casar, certo? Homônimos são palavras homônimas. Vejam, homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, mas o significado é diferente. Nesse caso aí, crianças, elas têm a mesma pronúncia, têm a mesma grafia, mas o significado é diferente.
Na primeira frase indica moradia. Na segunda frase é a forma do verbo casar. Existem, crianças, 3 tipos de vocábulos homônimos, 3 tipos de palavras homônimas, tá? Homófonos, homógrafos e perfeitos. Ah, Tia Mari, então existem 3 tipos de homônimos: os homófonos, os homógrafos e os perfeitos. Sim. Vamos falar agora dos homófonos. São aqueles que apresentam a pronúncia igual e a grafia diferente. Então, falamos de forma igual e escrevemos diferente. Por exemplo, o celular não tem concerto. Vamos todos ver um concerto de música clássica. Observem as palavras concerto. Na primeira frase, a palavra concerto está escrito com S. E o significado dela é: concerto com S é o ato ou efeito de consertar, de reparar alguma coisa, certo? Como, por exemplo, aí a frase mostra: o celular não tem concerto. E a palavra concerto com C é uma apresentação musical. Então, as 2 palavras aí apresentam a pronúncia igual, mas grafia diferente e significados diferentes, certo? Vejam outros exemplos de homófonos. Censo. Vejam. Censo com C, que é o recenseamento, é aquela pesquisa que o IBGE faz de 10 em 10 anos, certo? Então, censo com C é recenseamento. Censo com S é de juízo, de percepção. Vejam, são palavras que têm a mesma pronúncia e grafia diferente. Acender com C é iluminar, pôr fogo em alguma coisa, em algo. Ascender com SC é de subir, elevar, significa subir, elevar. Saldar com L, liquidar contas. Saldei minhas contas, quer dizer que liquidei minhas contas. Saldar com U é de cumprimentar, certo? É o ato de cumprimentar alguém. Caçar com C cedilha significa perseguir, capturar a caça. E caçar com 2 S's significa anular, proibir. Vamos seguir. Já vimos os homófonos. Agora, os homógrafos. São palavras que apresentam grafia igual e pronúncia diferente. Tem a mesma escrita, igualzinho, mas se pronuncia de forma diferente. E tem significados diferentes, certo? Vejam, vai colher o que está semeando. A colher da vovó caiu no chão. Na primeira frase, colher significa colheita, como por exemplo, colher frutos, certo? Na segunda frase, colher é a colher, é o objeto, o utensílio utilizado na cozinha. Então, essas 2 palavras são homógrafas, certo? Vejam outros exemplos. Gosto, timbre fechado. Timbre fechado é som fechado. Quando eu falo gosto, é o mesmo que sabor, tá? Quando eu falo com timbre aberto, gosto, é a forma do verbo gostar.
Jogo, timbre fechado, significa recreação. Quando eu falo jogo, com timbre aberto, é a forma do verbo jogar. Almoço, reparem o som fechado, almoço, significa refeição. E almoço, com timbre aberto, é a forma do verbo almoçar, certo? Entre outras palavras que existem, tá, crianças? Existem outros homógrafos, tá? Jamari citou esses exemplos para vocês. E existem os perfeitos, certo? Existem os homônimos perfeitos, que são aqueles que apresentam a grafia e a pronúncia iguais. Tem a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas os significados são diferentes. Maria tomou sorvete de manga. A blusa de João é de manga. Na primeira frase, a palavra manga significa a fruta, certo? Na segunda, a manga da camisa, da blusa, certo? Então, são palavras que têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, falamos da mesma forma, pronunciamos da mesma forma, mas têm significados diferentes. Exemplos de perfeitos, de homônimos perfeitos. Cedo, que é advérbio, certo? Advérbio, crianças, é a classe gramatical das palavras que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Que mais tarde, mais lá pra frente, nosso livro também vai mostrar, nós vamos estudar, tá? Então, cedo é um advérbio. É um advérbio de tempo, tá? Existem vários tipos de advérbio, de lugar, de modo, que nós vamos ver mais à frente, tá bom? Então, cedo é um advérbio. E tem o cedo de ceder, que é a forma do verbo ceder, certo? Janta, refeição. E janta, que é a forma do verbo jantar, certo? Então, esses são exemplos de homônimos perfeitos. O comprimento desta sala é de 10 metros. Hoje eu não cumprimento ninguém. Observem as palavras comprimento e cumprimento. São parônimos, crianças. São palavras parecidas, tanto na grafia quanto na pronúncia, mas com sentidos diferentes. São parecidas, tanto na escrita, na grafia, quanto na pronúncia, mas com sentidos diferentes. Comprimento, com O, é o mesmo que medidas de extensão, largura, altura. E cumprimento com U é o ato de cumprimentar alguém, de saudar alguém, certo? Outros exemplos de parônimos. Por exemplo, cavaleiro com L é o homem a cavalo, certo? E cavalheiro com LH é o homem gentil, o homem que faz gentilezas. Reparem que são palavras com grafias parecidas, certo? Não são iguais, parecidas. São parecidas na grafia. Descrição com E é o ato de descrever. E descrição com I, qualidade de quem é discreto, certo? Descrever, crianças, é relatar, fazer um relato, contar algo, narrar, certo?
e discreto é aquela pessoa reservada que se comporta de maneira prudente. Emergir, com E, que é vir à tona, surgir. E imergir, com I, que é mergulhar, afundar. Vejam, tem grafias parecidas, pronúncias parecidas, mas tem sentidos e significados diferentes. Ok, crianças? Como eu disse lá no início da nossa aula, esse tema está nas páginas do nosso livro de português, das páginas 98 até a 101. Realizem os exercícios das páginas 100 e 101, ok? Muito obrigada, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula.